O tema do vídeo de hoje é prótese peniana. Olá, vocês estão no canal Urologia e Saúde, Dr. Ângelo Contar, urologista. O tema de hoje é prótese peniana. As próteses penianas, todo mundo já deve ter ouvido falar, é uma maneira cirúrgica de se promover a ereção peniana para um paciente que está com dificuldade de ereção, seja por uma questão de idade, ou uma questão de uma doença, um pós-operatório, uma falta de hormônio, fatos que nós vamos comentar aqui durante o vídeo. As próteses penianas são bastante antigas, então remontam lá aos anos 60, já foram criadas as primeiras próteses penianas. Não haviam medicamentos para promover a ereção e a única maneira que se poderia resolver a questão de ereção era a utilização das próteses penianas. Nos últimos 30 anos, com o advento dos medicamentos para ereção, sildenafila, tadalafila, vardenafila, os nomes comerciais a gente vai omitir aqui, essa necessidade de colocação ou implantação de prótese peniana caiu bastante, né? A maioria dos pacientes resolve a questão de dificuldade de ereção com os medicamentos hoje de via oral. Também os medicamentos injetáveis, pouca gente sabe disso. O grande mérito desses medicamentos orais foram transformar medicamentos injetáveis que já existem há bastante tempo, também remontam aos anos 70, 60, 70, medicamentos que estimulam a circulação, mas eram injetáveis, muito desconfortáveis, né? Injetar ali na base peniana uma medicação toda vez que for ter relação. Constrangedor, doloroso também. Os diabéticos têm uma maior facilidade, os que usam insulina têm uma maior facilidade de fazer essa aplicação, porque estão acostumados a aplicar insulina. Mas de qualquer forma, é uma situação constrangedora e dolorosa de fazer uma aplicação no pênis para se obter a ereção. Então nunca houve muita adesão a esse tipo de tratamento e os medicamentos orais explodiram e hoje faz parte até, em alguns países colocam dentro da cesta de medicamentos oferecido pelo sistema público de saúde. Não deixa de ser importante, a vida sexual das pessoas é importante, tanto quanto viver, se alimentar, trabalhar, banho e tudo mais. Faz parte da vida da gente a sexualidade. Isso ajudou muito os homens com dificuldade, que muitas vezes começa aí relativamente jovem, 40 e poucos anos, muitos homens já têm dificuldade de ereção. Então a história das próteses penianas vem lá dos anos 60, né? Alguns pacientes, mesmo hoje, com a possibilidade de usar medicamentos, tanto orais quanto injetáveis, eles não têm resposta. E muitas vezes nós temos que partir para o uso de próteses penianas. Eu vou mostrar aí umas fotos para vocês. Nós temos basicamente dois tipos de prótese peniana. As próteses permanentes, elas promovem uma ereção permanente, mas elas são flexíveis, então é possível colocar o pênis numa posição que não chame atenção, com uma roupa um pouco mais larga. Eles têm uma alma de prata, é um cabo de prata, digamos, em vez de ser um cabo de aço, é um cabo de prata. A prata é dúctil, ela toma a forma e não volta à forma anterior, com uma cobertura de silicone. Então lembra uma caneta Bic, a imagem está aí para vocês. Parece uma caneta Bic com uma alma metálica, um cabo metálico de prata. O silicone é maleável e ele toma a forma que o cabo de prata se posiciona. O paciente vai ter relação sexual, posiciona essa prótese numa posição adequada. Se ele vai urinar, bota em outra posição. Se no dia a dia, para não chamar atenção, coloca de lado essa prótese. Bastante utilizada, hoje relativamente barata essa prótese. Um procedimento hoje particular de prótese peniana gira em torno dos 20 mil reais. É considerado barato isso. Isso há muitos anos atrás, quando não existiam os medicamentos orais, isso custava quase uma casa, se cobrava, né? Lá no passado, valores elevadíssimos, a prótese era muito cara e os médicos cobravam bastante isso porque não tinha muita opção.
hoje é uma metodologia praticamente secundária. Poucos casos são feitos durante o ano. Eu coloco muito poucas próteses por ano, porque a maioria dos casos se resolve com os medicamentos orais. O segundo tipo de prótese é a prótese inflável. Está a imagem para vocês aí. Uma prótese mais complexa, bem mais cara, uma prótese que pode custar em torno dos 50 mil reais, ou às vezes até mais, só a prótese, mas todo o processo cirúrgico de colocação. Ela é mais fisiológica porque o princípio dela é um balãozinho que é colocado dentro do pênis, e esse balãozinho ele se enche com um soro fisiológico, num reservatório que fica dentro do abdômen do paciente. Um pouco complexo todo o mecanismo de funcionamento. Mas funciona muito bem, o paciente tem uma ereção próximo do fisiológico, e um problema das próteses é a questão do calibre do pênis. O comprimento ele fica adequado, mas o calibre não é muito satisfatório. Os pacientes costumam se queixar da questão do calibre do pênis. Mas a gente pondera com os pacientes dentro de consultório, se ele não está tendo sucesso com medicamentos, sejam injetáveis ou sejam medicamentos orais, a adoção de uma prótese, sendo bem colocada, pode trazer uma satisfação sexual bastante razoável. A desvantagem do uso de prótese, lógico, passa por uma questão de não ser natural, mas eu sempre falo para os pacientes, gera um certo medo em relação à colocação de prótese. Não é uma situação totalmente fisiológica, mas próximo dela. E para quem não tem nada, ter uma relação, uma ereção um pouquinho atípica, e digo atípica porque as próteses promovem a extensão do pênis, o endurecimento do pênis, mas, no entanto, não promovem o aumento de calibre do pênis. A prótese inflável aumenta um pouquinho o calibre do pênis. A prótese semirrígida, que é essa com uma alma de prata, digamos, ela não promove aumento do calibre peniano. Então, isso pode trazer uma diferença no contato sexual. Mas é aquilo que eu falo para os pacientes. Antes, um contato um pouco diferente do que não ter contato. A cirurgia não é uma cirurgia grande, uma cirurgia relativamente simples, feita habitualmente com a anestesia RAC, uma anestesia nas costas do paciente. E 1 hora de cirurgia mais que o suficiente para se colocar as próteses semirrígidas, as próteses mais simples. A prótese inflável é um pouco mais complexa, porque envolve o reservatório. O reservatório é colocado dentro do abdômen, tem tubos de conexão entre o reservatório e as próteses que geram uma certa dificuldade cirúrgica. Então, a cirurgia de prótese inflável é um pouco mais complexa e mais demorada. Mas ambos têm bons resultados, os pacientes ficam muito satisfeitos. O grande medo da colocação da prótese são as infecções, como qualquer prótese no corpo humano. Não, as próteses de válvulas cardíacas, próteses de ossos do quadril, próteses testiculares, eu vou gravar o próximo vídeo sobre isso. O grande medo é a infecção. Prótese, se contaminar uma prótese durante o ato cirúrgico e essa infecção se desenvolver, tem que ser removida a prótese. São próteses caras e acaba se perdendo uma prótese dessa, né? Alguns convênios cobrem essas próteses, então é possível ser colocado por alguns convênios as próteses penianas, nem sempre são cobertas, e o paciente volta a ter uma atividade sexual próxima do normal. Lembrando que as dificuldades de ereção nós temos por questões psicológicas, questões hormonais, questões circulatórias, uso de medicamentos, drogadição, né? E déficits vasculares. Pacientes com problemas circulatórios podem vir a ter problemas de ereção e nem sempre os medicamentos são suficientes para promover uma ereção próxima do normal para esse paciente ter uma relação sexual. Tá bem, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Vamos gravar agora um vídeo sobre próteses testiculares, são as próteses que nós utilizamos na urologia, que é a minha especialidade. Sejam sempre bem-vindos, vocês estão no canal Urologia e Saúde, e até mais!